Mário César da Silveira é arquiteto e urbanista, especializou-se em desenho universal e acessibilidade, pós-graduado em administração pública e gestão de cidades. Autor do livro AC, Antes da Carolina, e DC, Depois da Carolina, livro que foi destaque no BBB Big Brother Brasil de 2018. Agradecemos ao arquiteto Mário, que vai trazer para a gente uma explanação bastante interessante. Fiquemos atentos. Boa noite, pessoal. Eu já sou cria do Cataguases, do CATS, desde o primeiro CATS eu estou aqui vindo a Cataguases, já me sinto da terra. Quando a Beth me convidou para vir lançar o meu livro aqui, ela queria que eu falasse sobre meu livro exclusivamente, mas eu não sou bobo, né? E eu vi o tema que ia ser debatido aqui. Então eu resolvi fazer, através da apresentação do meu livro, um complemento ao que você tentou trazer nesse primeiro debate. Cidade e pessoas. O que nós estamos falando aqui em termos de preservação é na autoestima da cidade e de seus moradores. E uma cidade e seus moradores, elas têm uma relação muito mais profunda do que possa parecer. Porém, o dia a dia corrido de hoje, as pessoas pouco têm para olhar suas cidades. Então nós olhamos uma imagem como essa aqui e nós não vemos pessoas, nós vemos uma cidade fria. E as cidades, elas se tornam frias quando os seus moradores não tomam posse dela. Infelizmente, isso é cada vez mais característico. Eu vou contar duas situações que eu vivi recentemente, que vão chegar muito próximo de onde eu quero. Eu fiz arquitetura em São Paulo, na Mackenzie, e há 2 anos atrás eu fui num evento em São Paulo, e achando que eu era um menino ainda, eu estava hospedado na Avenida Paulista, perto da Avenida Paulista, resolvi ir a pé até próximo de onde eu morava, que era próximo da Estação da Luz. Botei uma mochila nas costas e fui andando, descia a Paulista, descia a Consolação, entrei na Ipiranga. Quando eu cheguei na Casper Libero, ali era a boca do fumo. Ali era a boca do crack, aliás, a turma do crack morava ali. E quando eu cheguei, quanto mais próximo eu chegava, maior era o cheiro de urina e barracas feitas de cobertores e aquele cheiro horrível. E eu pensei, eu não vou voltar, eu vou continuar. Estufei o peito com a mochila, com o computador nas costas e fui encarando aquele pessoal e fui olhando para os prédios, alguns prédios antigos ali, abandonados, porque as pessoas abandonaram a cidade naquele ponto por causa do crack. E ali estava a Estação da Luz, ali está a Orquestra Sinfônica de São Paulo, num prédio maravilhoso, espetacular. E ficou aquela pergunta, que valor tem a cidade para os seus moradores e que valor tem as pessoas para a sua cidade? Foi a primeira pergunta, a primeira situação. A segunda, eu tive o privilégio de ser convidado para ir para Recife, fazer o levantamento de 142 pontos turísticos de Recife. 142 pontos turísticos de Recife e acessibilidade. E daí fiquei maravilhado com diversas coisas que tem em Recife e Olinda, aquela região ali espetacular. E comecei a entrevistar moradores para saber se eles conheciam pelo menos 10% daqueles pontos turísticos de Recife. E quase ninguém conhecia aqueles pontos turísticos da cidade. Então, eu me questionei muito com relação à relação que nós temos hoje com a cidade onde nós vivemos. Nós andamos na nossa cidade, nós usamos a nossa cidade, mas não vivemos mais as nossas cidades. Daí vamos fazer uma visita na cidade vizinha, e lá nós abandonamos o carro e vamos andar a pé. Porque lá tem um ponto turístico. Na nossa cidade nós não procuramos mais um ponto turístico. Nós não somos provocados a amar a nossa cidade. Quando eu fui escrever o meu livro, Antes da Carolina, Depois da Carolina, que é uma referência à minha filha, não é a história da Carolina, na realidade é a minha história e a transformação que ela fez na minha vida, fiz uma reflexão sobre o profissional que eu era. E quais foram os pontos que
determinantes que me fizeram ser quem eu sou hoje. E quem eu seria caso a Carol não tivesse entrado na minha vida? Que produção de cidade eu faria se ela não tivesse entrado na minha vida? Então eu vou contar uma breve história da Carolina para vocês poderem entender um pouco dessa transformação. Em 1985, eu fui trabalhar na Mendes Júnior, lá em Belo Horizonte. Eu sou de Santa Catarina. E eu fui escolhido entre o grupo lá para ir para Belo Horizonte trabalhar na Mendes Júnior Edificações. Eles pegavam investidores, compravam um terreno, projetavam um edifício residencial ou comercial, se fosse o caso, e vendiam em planta o projeto para dar lucro imediato para os investidores, porque a inflação era muito alta na época. E nesse processo, eu acabei sendo convidado a ir para Belo Horizonte. Indo muito bem no que eu fazia, e convidaram para ir para Manaus. E daí Manaus, para ir para Manaus, a minha esposa estava grávida de 7 meses, e a gente começou a pensar numa série de sonhos que a gente podia realizar com o que a gente iria ganhar de dinheiro a mais para ir para Manaus. Porém, a nossa filha já tinha vida própria e desejos próprios, resolveu não ser prematura de 7 meses, foi para uma incubadora, e daí aqueles sonhos todos perderam sentido, e o único sonho que tinha sentido era a sobrevivência daquele serzinho que estava na incubadora. Foram muitos dias de angústia, e eu esqueci todo o resto. Quem era o profissional, e só o pai estava ali naquele momento. E depois de muitos dias de angústia, aquele ratinho que pesava 1 quilo de arroz, 35 centímetros, sobreviveu, e já mostrava ali desde os primeiros dias que ela tinha características muito próprias. Aqueles sonhos que a gente tinha inicialmente voltaram, né? Só que a gente começou a perceber que ela tinha algumas coisas diferentes. Depois de algum tempo, a gente virava ela de bruço e ela não conseguia firmar a cabeça, tinha dificuldade para abrir as mãos, era muito estrábica, mas ela tinha uma característica que era o sorriso. A gente olhava para ela, a primeira coisa que via era a gengiva dela. Ela era muito sorridente. Tentamos descobrir o que era. Muitos médicos lá de Manaus diziam que aquilo era normal, que ela era muito prematura, que ela ia amadurecer. E nós, angustiados, pegamos um voo, fomos ao Rio de Janeiro, fizemos uma tomografia computadorizada e descobrimos que ela teve uma anóxia. Faltou oxigênio no cérebro. Então, algumas partes do cérebro dela deixaram de funcionar e ela teria muitas sequelas. À medida que a médica ia falando, alguns sonhos daqueles que a gente tinha foram desaparecendo. Até que, de repente, ela falou uma sequela que me assustou. Provavelmente essa criança nunca vai conseguir andar. Saí de lá meio desesperado, mas eu não entendi com profundidade o que significava aquela menina não conseguir andar. Chegando em Manaus, encontrei um projeto em cima da mesa e abri o projeto, era do hall de entrada do edifício residencial em Belo Horizonte, e ali eu levei um susto, porque ali naquele momento eu entendi o que era a Carolina não conseguir andar. Eu era um fazedor de escadas. Eu gostava tanto de escada que até para chegar em escada eu fazia escada. Quando eu era estudante, eu fui visitar o MASP em São Paulo e fiquei apaixonado pela escada que tinha no MASP lá da Bobardi, e resolvi que escadas eram um artifício muito bonito de eliminar transposições verticais. Então eu adorava escadas e achei que naquele momento que eu estava recebendo um castigo em fazer tantas escadas e receber aquela menina. Então entrei numa dualidade. O pai amava a filha, o arquiteto odiava olhar para a filha e as suas deficiências, porque mostrava que eu não era tão bom quanto eu achava que era como profissional. Daí, na hora de compor o livro, eu queria que
as pessoas percebessem esse sofrimento e essa mudança que teria. Então, quando eu percebi que eu estava errado em rejeitar a menina, no livro eu botei uma frase: eu estava de cabeça para baixo e não sabia, e você é obrigado a virar o livro de cabeça para baixo para poder entender o processo de sofrimento que ela me passou. Mais tarde, essa ideia veio me trazer alguns benefícios que vocês vão entender depois. Bom, o que aconteceu é que, num determinado momento, que não cabe aqui, porque senão vou tirar o segredo do livro, eu descobri que eu estava errado, que a deficiência não era dela. Era eu que tinha que mudar a forma de olhar para ela, porque a partir daquele momento eu começaria a entender nela algumas qualidades, né? Quando eu mudei, eu vi que essa era a grande mudança. Não era ela ter que mudar, mas eu mudar a forma como eu olhava para ela. E também que as maiores deficiências não seriam dela, seriam as deficiências da cidade e os paradigmas da sociedade. Quando nós falamos aqui numa cidade histórica, nós falamos de alguns paradigmas sociais que são muito diferentes dos paradigmas que nós vivemos hoje, né? Hoje nós vivemos outra realidade social. E um prédio tombado não significa que ele não possa ter acessibilidade. Um prédio tombado, a acessibilidade não pode interferir no valor histórico do tombamento. Mas se você conseguir fazer processos que não interfiram no valor tombado, você pode muito bem fazer acessibilidade. É mais fácil você fazer acessibilidade num prédio com características coloniais do que o modernismo, por exemplo, né? Botar um elevador num prédio modernista, às vezes interfere muito mais do que você botar um elevador de vidro num prédio colonial. Então, é uma questão para se raciocinar e aprender, né? Porque cada vez que você faz acessibilidade num prédio tombado, é um aprendizado, né? Uma pós-graduação em acessibilidade. Bom, a Carolina foi fazer o primeiro grau. O que houve aqui? Acho que acabou a bateria. Fui eu que errei aqui. A Carolina foi fazer o primeiro grau e eu vou mostrar para vocês os aprendizados que eu tive com relação às cidades. E a gente teve que voltar para Belo Horizonte. Quando chegamos em Belo Horizonte, na época não existia tal da educação inclusiva, ela foi estudar numa escola que ficava 36 degraus acima do nível da rua. De novo, escadas na minha vida, né? Então, todo dia eu chegava com ela na escola e um dia determinado ia ter uma reunião de pais e professores. Nós levamos ela de manhã cedo e às 10h30 voltávamos para a escola para a reunião de pais e professores. Descemos a escada de mão dada, eu e a minha esposa, escutamos uma algazarra de crianças jogando bola. Daí deduzimos que ela estaria sentada na cadeirinha dela enquanto as crianças jogavam bola. Só que chegamos lá embaixo, a cadeira não estava com ela dentro da cadeira. Então imaginamos alguém segurando ela embaixo do braço e chutando a bola. Também não estava acontecendo isso. Ela estava sentada no chão como goleira e na outra trave uma outra criança sentada no chão como goleiro. O que a professora fez? Ela, ao invés de mudar a realidade da Carolina, ela mudou as regras da cidade, do futebol, para que a Carolina pudesse ser ela mesma dentro do processo. E aí cabe a questão de fazer um planejamento da cidade, o plano diretor da cidade. Muitas vezes é muito simples você fazer uma cidade melhor para pessoas, desde que os paradigmas e as regras sejam mudadas na hora de pensar a forma de fazer. E muitas vezes os nossos vereadores, tem algum vereador aqui? Vereadores, queria que você batesse em palma para os vereadores que tiveram coragem de vir aqui. Porque quando um político ganha votos, ele não vira PhD em nada. E é nesse momento que ele tem que ter humildade e consultar os técnicos das áreas para que possam tomar decisões abalizadas e não simplesmente tomadas em interesses paralelos ou então interesses políticos, né? Então, parabéns por vocês virem aqui ouvir. Então, nesse momento eu entendi que o meu pensamento como profissional, tocado pela forma como essa professora mudou o processo de fazer o futebol naquela turma. Ela mudou as regras para que a Carolina pudesse ser ela mesma. Então, a partir daquele momento eu comecei a pensar que o planejamento urbano
também teria que ser pensado de forma diferente para que todas as pessoas pudessem ser igual. Não fazer com que todo mundo usasse esqueleto para andar em pé, mas criar a possibilidade para que a cidade fosse para todos. Tem um videozinho aqui que eu espero que eu consiga passar. Na farmácia, o rapaz com síndrome de Down olha para a prateleira enquanto um homem o observa. Oi, boa noite. Boa noite. Quer que ajuda? Olha para o rapaz de perto. Não precisa, cara. Obrigado, viu? Tá obrigado mesmo. Você tá sozinho? Cadê o papai? Para bem de perto. Quem vai dizer que eu trabalho, meu? Ah, tá. Desculpa, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Eu já que eu queria. A minha mulher sempre quer se desculpar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. O homem sorri sem graça. Quer escrever? Dê uma ajudinha a si mesmo e reveja seus conceitos. Boa noite. O que mais? O rapaz com síndrome de Down vai embora e o homem fica olhando para os lados como que procurando por alguém. Acena e dá um sorriso sem graça. Eu queria com esse vídeo chamar a atenção que numa cidade as pessoas não são padrão. Aliás, nós somos únicos, né? Nós somos 7 bilhões de pessoas na Terra e não tem duas pessoas iguais. Então, pensar na cidade hoje, com todas as novas leis que nós temos e com a consciência de que nós somos únicos, é pensar a cidade com um outro conceito muito mais amplo, com o conceito de desenho universal. Quando a minha filha foi fazer o primeiro ano, de novo encontramos a barreira de nenhuma escola a aceitar. Então ela foi estudar numa escola chamada Brincar, lá em Belo Horizonte, que só tinha crianças com deficiência. Foi a escola mais inclusiva que eu encontrei na vida, porque nessa escola eles trabalhavam com cada aluno na sua especificidade, para que esse aluno fosse o máximo que ele pudesse ser, não para ser uma média, mas provocando ele a ser o máximo que ele pudesse ser, para que ele pudesse um dia colaborar com a cidade onde ele morava, com a sociedade onde ele morava, e não ser dependente da cidade. E nessa escola, a Carolina conheceu a Gabriela. A Gabriela era um anjo que nasceu com uma doença degenerativa chamada amiotrofia espinhal. Ela andava até os 3 anos, e depois dos 3 anos ela, por causa da amiotrofia, parou de andar. Mas um dia, a Carolina chegou em casa e me fez uma pergunta. Pai, que vantagem a Gabriela teve de já ter andado? Daí eu falei, filha, não entendi a tua pergunta. É porque a Gabriela sempre fala que ela já andou, mas eu não vejo vantagem nenhuma, porque hoje ela está igual eu, sendo empurrada numa cadeira de rodas. Eu achei que aquela pergunta era muito profunda para mim, não soube responder, falei, Carol, tem que perguntar para a Gabriela, não para mim. Ela foi para a escola e no outro dia ela voltou com uma outra pergunta, não com uma resposta. A pergunta que ela voltou foi, pai, eu posso ser bailarina profissional em cadeira de rodas? Eu de imediato respondi para ela que ela não podia ser bailarina profissional em cadeira de rodas, que não existia bailarina profissional em cadeira de rodas, que o bailarino tinha que ficar na ponta dos pés, então que ela não podia ser bailarina profissional em cadeira de rodas. E daí ali eu descobri que a minha filha tinha uma coisa do pai dela, do DNA do pai, que era teimosia, e propôs para uma professora para fazer uma coreografia para apresentar no Dia dos Pais, uma coreografia chamada Felizes, que eu não assisti, mas uma bailarina do Grupo Corpo de Belo Horizonte assistiu, tinha um sobrinho na escola, e propôs que fizessem um trabalho na escola com dança e terapia. Então aqui está a Gabriela, na primeira participação dela como bailarina profissional, porque o Grupo Crepúsculo se tornou um grupo profissional. E aqui é minha filha Carolina, a primeira coreografia que ela dançou, e numa posição que ela não conseguia fazer fora dos palcos. Só no palco, com autoestima, ela conseguia fazer essa posição. O Grupo Crepúsculo existe até hoje, minha filha hoje está com 31 anos, e o Grupo Crepúsculo nasceu lá dentro da escola, e pelo desejo das duas, foi se desenvolvendo, virou projetos sociais, e hoje, ele além de dança, ele faz música e desligou-se da escola a brincar. Bom, para que a gente possa falar sobre cidades, nós temos que falar sobre pessoas, né? E eu tenho uma visão muito diferente, depois que a Carolina entrou na minha vida,
Eu tenho uma visão muito diferente do que são pessoas. Eu gosto de entender pessoas como sementes, que têm uma essência, que muitas vezes, pela forma como a sociedade é levada hoje, não consegue extrair dessas crianças a sua essência. Nós somos levados pela sociedade hoje para ser média, não para ser o máximo que a gente poderia ser. Nós não recebemos os estímulos para ser o melhor que a gente poderia ser. Nós recebemos o estímulo para ser média, para ser um padrão. E muitas vezes, nós não conseguimos alcançar a nossa essência. Um amigo meu de Joinville, escritor também, escreveu uma frase num conto dele, que muitas pessoas morrem aos 30 anos e são enterradas aos 70. Ele quis dizer o seguinte: nós, aos 17 anos, decidimos fazer uma faculdade, às vezes indeciso, inclusive, sobre o que fazer. Assumimos uma faculdade, aos 25, 26 anos nos formamos, e daí, aos 30, começamos a ganhar dinheiro. E daí começamos a comprar coisas que nós não precisávamos para ser felizes. Entramos numa zona de conforto e passamos o resto da vida fazendo um esforço danado para ficar naquela zona de conforto que nós não precisávamos para ser felizes. Porque nós não conseguimos alcançar a nossa essência. Nós não somos provocados a isso. Nascemos com uma caixa de ferramentas e uma caixa de comando. E muitas vezes valorizamos muito mais a caixa de ferramentas, que são os braços, as pernas, a audição, a visão, essa parte externa que nós temos, são só as ferramentas. Porque nós estamos contidos ali naquela caixa de comando. E muitas vezes nós não somos estimulados a ser melhor na caixa de comando do que na aparência do que nós temos como ferramenta. E daí olhamos para alguém que nasceu com ferramentas a menos e a diminuímos. E a cidade a exclui, porque ela está fora de um padrão pré-estabelecido. Esquecemos, às vezes, que nós temos um grande e único objetivo. Tudo que nós decidimos tem um único objetivo: ser feliz. E nosso único objetivo é ser feliz. Quando um comerciante lá pega um edifício tombado e enche de propaganda, ele quer ser feliz e ganhar dinheiro. Mas muitas vezes eles tiram a felicidade de toda a comunidade no reconhecimento daquele espaço como um valor de amor próprio, autoestima daquele espaço. Né? Muitas vezes nosso querer ser feliz, aliás, querer ganhar dinheiro não é querer ser feliz, né? É querer ser adonado de alguma coisa, é ter um propósito que não é ser feliz. E daí ele começa a projetar a fachada do edifício, muitas vezes, não para pessoas, mas para os carros, porque as propagandas dos prédios tombados que não foram limpos, geralmente ficam lá em cima, e o pedestre não consegue enxergar. Ele não consegue perceber que ele vai afastando cada vez mais o pedestre do direito de ser feliz na sua cidade, porque ele não ama a sua cidade, ele começa a usar a sua cidade, e não mais a viver a cidade, ele simplesmente a usa, de A a B, ele vai de A a B, e não se interessa mais em andar a pé e valorizar as pequenas coisas da sua cidade. Essa mudança que a Carolina me propôs, a forma de olhar para ela, fez com que eu mudasse todos os meus paradigmas. E ela, aos 23 anos, de forma inesperada, se formou em psicologia. Eu jamais esperei, quando eu recebi o primeiro diagnóstico, que ela se formasse em biologia. A Carolina, para vocês terem uma ideia, ela é triplégica, ela tem as duas pernas não funcionam, o braço esquerdo é muito precário o funcionamento, ela tem dificuldade com equilíbrio, com a visão. No diagnóstico inicial, ela tinha uma perda cognitiva, mas os estímulos feitos a colocar em nível de igualdade com a média das pessoas, então ela conseguiu atingir os objetivos que ela se propôs. Os objetivos eram muito mais dela do que nossos. O que aconteceu nesse intervalo? Aconteceu que muitos paradigmas sobre as pessoas com deficiência evoluíram junto com ela. Por coincidência, ela nasceu em 87, e em 88, a nossa Constituição, ela mudou muitas coisas, não só na forma de como ver as pessoas, como também de ver a cidade.
Uma das questões que tinha na nossa Constituição, artigo 227, é que o artigo 227 dizia que a lei disporia para que tudo que fosse construído novo já nascesse acessível. E o artigo 244 dizia que tudo aquilo que estava construído, a lei disporia para que fosse adaptado. Então percebam a coincidência, ela nasceu em 87, em 88 a Constituição já veio a favor dela. Em 2000, nasceu uma lei, que era a Lei 10.098, que também pressionava o poder público a não liberar mais nenhum alvará de funcionamento desde o ano 2000 que não fosse acessível. Reforçado em 2004 pelo decreto 5296, que ainda reforçou que não se poderia mais liberar nenhum alvará de construção ou nenhum alvará de funcionamento se o espaço não fosse acessível, em atendimento àqueles 2 artigos da Constituição. Daí me surgiu uma pergunta, que veio tentar entender quem nós somos como sujeitos. Quando surgiu o Homo sapiens? De acordo com a ciência, há 300 milhões de anos. 200, 300 milhões de anos. Portanto, pessoas com deficiência também nasceram com 200, 300 milhões de anos. Elas não nasceram agora. E nós nos achamos muito bons como sujeitos, mas ainda estamos discutindo a deficiência do outro, como se é só agora que nós estivéssemos reconhecendo o direito do outro de ser diferente do que nós somos. Colocando a diversidade humana dentro de um caixote de padronização, como se não ter movimento de pernas o excluísse do direito de ser o sujeito de uso da cidade. A exclusão é fácil de entender, é não aceitar o sujeito. A segregação é querer ele fora. Passamos por todas as fases. A integração é o que nós vivemos hoje, apesar de nós discutirmos a inclusão, nós vivemos a integração, porque nós, de certa forma, aceitamos pessoas com deficiência na cidade. Mas elas têm que se virar aqui com as calçadas ruins, elas têm que se virar que nem todas as lojas elas podem entrar, porque a inclusão seria elas serem iguais a todo mundo, pertencentes à diversidade humana, portanto, mudar as regras e fazer com que as regras fossem cumpridas para que a cidade oferecesse às pessoas com deficiência o direito de ser igual a todo mundo. Bom, minha filha foi fazer o 5º ano e Belo Horizonte já não cabia mais para nós, porque a geografia de Belo Horizonte não nos ajudava. Também não aceitavam a Carol lá em Belo Horizonte. Fomos para Joinville. Voltamos para a nossa terra. E lá, ali está a Carolina com o seu sorriso característico. Essa escola a aceitou muito bem. Eu fiz um projeto de adaptação, de acessibilidade. A escola foi implantando gradativamente. E a primeira coisa que a Carol fez quando entrou nessa escola foi montar um grupo de dança. E aquela menina que eu disse que não podia ser bailarina, começou a dançar no maior festival de dança do mundo, que é o Festival de Dança de Joinville, por 5 anos consecutivos, e ela foi conseguindo amealhar pessoas para dar sequência no sonho dela. Então, muitas pessoas ela trouxe com deficiência para dançar no Festival de Dança de Joinville. E lá, a cada objetivo que ela alcançava, ela queria mais. Então, ela fez rafting, fez rapel, fez bungee jump, e descobriu que não são as pernas que nos levam, o que nos leva é o desejo de ir. Muitas pessoas têm todas as ferramentas para ir, mas não vão. Ao fazer o 2º grau, ela resolveu, você quer tirar uma foto da frase ali? A frase está no livro também. Já fiz o meu merchandising. Quando eu fui fazer o 2º grau, ela pediu para eu voar de parapente. E aqui eu tive um aprendizado sobre a cidade, muito interessante, porque foi muito fácil. Nós chegamos lá em cima de uma montanha, colocamos ela no nosso braço, e como se ela fosse uma pipa, a gente fez ela decolar. Pegamos o carro e fomos lá para o local onde ela ia pousar. Eu fiquei olhando a minha filha voando, e eu fiquei pensando na cidade e na Carol voando. E eu pensei, poxa, minha filha
não consegue andar pela cidade, mas consegue voar sobre ela. E as rodas seriam um instrumento muito mais fácil de locomoção do que voar, porque ela não tem asas, mas rodas ela tem na cadeira de rodas. Então, eu entendi naquele momento que o que nos faz melhor não são as nossas qualidades. O que nos faz melhor é reconhecer as nossas deficiências e decidir superá-las. Porque qualidades todo mundo tem, deficiências também. Mas é só quando superamos as nossas deficiências que nós nos tornamos melhores. E esse provocativo da Carolina, de cada vez que ela encontrava uma limitação, ela querer ir além, é que fazia com que ela tivesse sempre objetivos à frente. E fazer com que as pessoas olhassem para ela como se ela estivesse fazendo algo a mais. Não, ela tinha um provocativo severo, que era uma série de limitações que ela buscava não se entregar às limitações. O homem voa não porque tem asas, mas porque desejou voar. E olhou para si e desejou superar o seu limite de não ter asas. E ela provou que quando a cidade te acolhe e quando você se torna igual dentro das oportunidades da cidade, você descobre o teu próprio caminho. A Carolina, além de fazer psicologia, ela já emendou com uma pós-graduação, fez uma pós-graduação em saúde mental do trabalho, que ela queria trabalhar dentro de uma empresa, e percebeu que mesmo fazendo essa pós, ela não conhecia como funcionava uma empresa por dentro, já fez uma segunda faculdade de processos gerenciais, e daí foi procurar emprego. Ela queria contribuir para a cidade. Mandou os currículos dela sem o símbolo da pessoa com deficiência. A primeira empresa chamou. Quando viram ela chegando na cadeirinha motorizada dela, se assustaram. Não, mas essa vaga não era para pessoas com deficiência, essa vaga não é para cota. Ela falou, não, mas eu não vim aqui pela cota, eu vim como psicóloga. Não, mas infelizmente nós não podemos contratá-la porque essa vaga não é para cota. Saiu de lá decepcionada, mas uma segunda empresa tinha chamado. Ela chegou na segunda empresa, botaram numa salinha para fazer um teste, ela foi a melhor qualificada. Daí o gerente de recursos humanos chamou ela e falou, você foi a melhor qualificada, mas nós não podemos contratá-la. A nossa empresa tem muitos desníveis e a tua função teria que se deslocar muito pela empresa. O RH da empresa fica no segundo pavimento e nós não temos como instalar elevador nesse momento. Então, nós não podemos contratá-la. Então, ela resolveu fazer concurso público. Hoje a Carolina é psicóloga numa escola técnica federal, passou no concurso público sem ser pela cota da pessoa com deficiência. Mas quando ela vem pela rua, quando ela vai trabalhar, a cidade não a enxerga como um sujeito de direitos. Porque as calçadas não são feitas para todas as pessoas. Muitas vezes, nós empurramos um carrinho de bebê pela rua e nós não percebemos que nós estamos cometendo um crime com aquela criança, que não por escolha dela, mas porque nós estamos presos em paradigmas muito ruins quando projetamos a cidade. Nós colocamos, às vezes, uma criança para disputar espaço com um carro, andando a 60 km por hora, porque nós não brigamos por calçadas boas para as crianças. Nós brigamos por buraco nas ruas por causa dos nossos carros. E o poder público, muitas vezes, investe muito mais dinheiro para tampar buraco para os carros do que para cuidar de um pronto atendimento, por exemplo. Os valores com os quais nós construímos as cidades, muitas vezes, tiram do cidadão o desejo de amar aquela cidade. Muitas vezes o cidadão não consegue ser feliz na cidade, porque os paradigmas com os quais são tratados a forma de pensar e planejar a cidade, não é pensando do cidadão para a cidade, e sim o contrário. Eu considero que a calçada é a forma melhor de fazer o cidadão brigar pelo prazer de viver na sua cidade. E o cidadão hoje não tem mais prazer de viver pelas calçadas, porque as calçadas já não tem mais árvores. Porque as árvores atrapalham o estacionamento quando tem recuo, então rebaixam o meio-fio e tiram as árvores.
ou então atrapalha a visibilidade dos painéis e propaganda das lojas, e nós estamos acabando com o prazer de circular a pé pelas cidades. Imagina se você tem uma deficiência. Bom, a Carol, realmente ela me provocou a ser muito melhor do que eu era antes dela. Como, por exemplo, eu aprendi, como ela dançava, eu aprendi a dançar com ela e acabei virando poesia de Jesus. E o fato de eu dançar com ela teve um resultado muito interessante. Um dia nós estávamos dançando num baile e uma moça me chamou num canto e falou o seguinte: eu estou organizando o carnaval de uma escola de samba aqui de Joinville e eu gostaria de convidar vocês para ser mestre de sala e porta-bandeira da nossa escola de samba. Eu falei: não, eu não quero ser mestre de sala. Por que vocês querem convidar? Ele falou: não, porque a nossa porta-bandeira está grávida e não vai poder desfilar. E eu vi vocês dançando aqui, e o tema da nossa escola esse ano vai ser diversidade humana. Então eu achei bastante pertinente. Eu falei: não, eu não quero ser. Ela falou: mas eu quero. Eu falei: por que você quer, Carol? Mas é porque eu estou lutando pelas oportunidades todas que me aparecem na vida. E olha só, pai, olha o que é a diversidade humana. Um idoso e uma pessoa com deficiência, nós dois vai caber direitinho aqui. Então, aqui está a foto da Carolina como porta-bandeira e eu, uma mistura de gazela saltitante e Visconde de Sabugosa, mas extremamente empolgado, porque eu percebi na felicidade da Carolina que todos nós somos iguais no direito de ter oportunidades. E ela tinha uma característica, tem uma característica de saber ocupar os espaços que lhe dão. Eu vivi muitos sonhos e a Carolina hoje tornou-se um vetor dos meus sonhos. E por coincidência, no dia 22 de fevereiro desse ano, eu estava terminando uma avaliação de acessibilidade e eu vi uma mensagem do Messenger de uma mulher que eu não conhecia, uma senhora chamada Ana Koch. Ela falou assim: pelo amor de Deus, estou desesperado para comprar o seu livro. Eu falei: por que a senhora quer meu livro? Como é que a senhora sabe do meu livro se eu não vendo meu livro em livraria, só nas minhas palestras? É que o seu livro está no BBB. Eu falei: em que biblioteca que é essa? Ele falou: não, BBB é Big Brother Brasil. Eu falei: não pode, meu livro não pode estar no Big Brother Brasil. Ela falou: tá, pegou e tirou uma foto da televisão, que a filha dela tinha o pay-per-view, e mandou lá no Messenger. Eu falei: mas como que o meu livro foi parar no BBB, meu Deus do céu? E daí, depois eu descobri o que foi. Quando eu estava lançando o livro na Feira do Livro de Joinville, a Carolina, com seu sorriso cativante, ela vendeu 2 livros para o Lázaro Ramos, que estava lançando um livro também lá. E o Lázaro Ramos pegou e botou um dos livros na biblioteca da Globo. Daí o Kaysar, sírio, quando ele viu lá na biblioteca ACDC, ele ligou com a religião e foi olhar o livro. Quando ele viu que era antes da Carolina e depois da Carolina, ele ficou curioso, resolveu levar para dentro da casa. E por incrível que pareça, as pessoas que ficaram no final do Big Brother Brasil foram só as que leram o livro. E daí eu, conversando com um psicólogo, ele explicou o seguinte: quem está na casa é considerado fútil, mas o público procura pessoas empáticas, procura empatia. E por causa de dessa aqui, a Jéssica, que foi pega lendo o livro de cabeça para baixo, ela estava na segunda parte do livro, virou um meme na internet. E quando eu expliquei o que era isso, né? Por que eu estava lendo de cabeça para baixo, que o livro era provocativo mesmo, né? O motivo de ler de cabeça para baixo, achando que ela estava fingindo que estava lendo, o livro começou a vender como água. E eu resolvi vender de uma forma diferente. Como eu não vendia em livrarias, as pessoas começaram a descobrir tudo da minha vida. Pelo LinkedIn, descobriram meu telefone, descobriram meus e-mails, descobriram... Minha vida inteira estava exposta, e as pessoas começaram a pedir livro de todas as formas. Eu resolvi vender o livro de forma diferente. Resolvi fazer o seguinte: as pessoas entravam em contato e eu dizia: me mande seu endereço que eu te mando o livro. As pessoas mandavam o endereço, eu recebia 70, 80 endereços por dia. Corria no outro dia no correio, mandava o livro e mandava
e a fotografia da remessa. E as pessoas perguntavam assim, vai mandar um boleto? Não, eu vou só te mandar o número da minha conta bancária. E quando que eu pago? A hora que você quiser. Agora, quando eu receber o livro, quando você tiver dinheiro, mês que vem. Sim, mas isso não existe. Eu falei, não, o meu livro ele fala sobre quebra de paradigmas. E eu acho que nós precisamos provocar nas pessoas o melhor delas. E as pessoas, quando são provocadas no seu melhor, elas te retornam com o seu melhor. E 100% das pessoas me pagaram 820 livros. Aliás, 821, porque tem uma história de uma moça chamada Isa, lá de Manaus, que mandou uma mensagem dizendo que ela tem uma filha com paralisia cerebral, o marido a abandonou por causa disso, ela parou de trabalhar para cuidar da filha, lavando roupa para fora, e ela queria o livro, mas ela estava sem dinheiro no momento. Eu falei, não se preocupe, eu vou te mandar de presente. Eu mandei de presente. 15 dias depois, ela tirou uma foto, ela, a filha com o livro no meio, escrevendo embaixo, chegou, eu vou devorar. Eu escrevi assim, é um presente, não devore, saboreie. Achei que tinha acabado ali. 2 dias depois, ela me fez um depósito de R$50. E o livro mandado pelo correio era R$36. Eu falei, Isa, por que tu me mandou R$50? O livro é 36 e é um presente para você. A resposta que ela me deu valeu tudo. Ela respondeu da seguinte forma, eu estou te pagando porque agora eu estou amando a minha filha por completo. Até agora eu amava a minha filha por ser minha filha. Agora eu estou amando a minha filha pelas suas deficiências e pelas suas qualidades. Óbvio que eu devolvi os R$50, mas eu percebi que nós temos muito o que fazer para que a sociedade seja boa. E a cidade precisa ser mudada a forma como nós nos relacionamos com a cidade. Hoje nós não conhecemos mais o nosso vizinho. A cidade hoje é um local de estranhos. Então, o tema que eu trouxe relacionado com o livro, exatamente com essa proposta aqui, que nós que pensamos a cidade, os pensadores da cidade, consigamos fazer com que a cidade seja um local, um reduto onde cada morador seja protagonista da cidade. Ele seja aquele sujeito que consiga ver na cidade o seu ponto de felicidade, a sua raiz de felicidade. Porque senão nós teremos cidades cada vez mais frias. Obrigado.